O ano esportivo de 2009 terminou com festa para a maior torcida do país, mas com derrotas para a cidadania, diante das cenas de violência e de desrespeito ao torcedor, como ocorreu, por exemplo, em Curitiba. As competições de 2010 estão começando e tudo leva a crer que o cenário irá se repetir. Torcidas de alguns times alegres pelas vitórias, mas a cidadania derrotada em muitos estádios. Criado há quase 7 anos, o Estatuto do Torcedor tem potencial para mudar esse cenário? Por que ele até hoje não tem sido aplicado integralmente? Nós discutimos esse assunto no programa de hoje. O Via Justiça é uma parceria da TV Assembleia com a Associação dos Magistrados Mineiros. O Brasil é um país de muitas leis. Temos lei para quase tudo. Mas alguém já disse que há leis que pegam e aquelas que não pegam. No campo esportivo, por exemplo, há quase 7 anos foi sancionada a Lei 10.671, conhecida como Estatuto do Torcedor, que corre o risco de entrar para a galeria das que não pegaram, por falta de conhecimento e de aplicação. Um livro lançado em Belo Horizonte em dezembro último tenta dar um passo para aumentar o conhecimento sobre a lei, esclarecendo e analisando seus principais pontos. O autor do livro é o advogado e professor Gustavo Lopes Pires de Souza, que está conosco aqui para um debate sobre o tema. Nós convidamos também o desembargador Mauro Soares de Freitas, da 5ª Câmara Civil do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Doutor Mauro, muito obrigado pela sua presença aqui. O senhor é desembargador, mas já militou bastante na Justiça Esportiva também. Com certeza, Maria. Um bom dia a todos. É um prazer estar aqui de volta a esse programa. E eu já militei no TJD Mineiro por aproximadamente 5 anos e só deixei o cargo em razão da proibição do CNJ de ter outras atividades, mesmo que judicantes. Sim. Mas estou sempre ligado há uma proibição do CNJ de que magistrados não podem participar mais de justiça esportiva. Exatamente. Inclusive o presidente do STJD foi obrigado a deixar, que é o desembargador Sveiter, né? Foi obrigado a deixar. Perfeito. Doutor Gustavo, o senhor é advogado já, muito obrigado pela presença aqui. O senhor já é advogado há quanto tempo, doutor Gustavo? Inicialmente eu agradeço a atenção, né? É uma satisfação a presença do doutor Mauro, estar podendo participar dessa mesa redonda, que não é do futebol, mas é do esporte, é do direito, e dentro das minhas paixões, eu acho que é o casamento perfeito, futebol e direito. Eu me formei em 2003, na PUC, Minas, aqui em Belo Horizonte. Advoguei de maneira efetiva até meados de 2008, quando eu decidi e achei interessante optar por um caminho acadêmico. Então eu iniciei pesquisas nesse livro, que hoje geraram esse livro, na minha pós-graduação, e iniciei uma função pública no Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Perfeito. E lá estou até hoje, e agora com esse filho, né? Porque acaba que livro, de certa forma, é um filho que a gente tem, né? Que eu iniciei o projeto em 2008, porque a advocacia é muito legal, ela é extremamente satisfatória, mas ela nos toma um tempo que, infelizmente, a gente é obrigado a abdicar de outras tarefas, de outros projetos. Perfeito. Então eu optei por esse caminho. Doutor Gustavo, o Estatuto do Torcedor é uma lei que foi feita para, como eu provoquei na abertura, entrar na galeria das que não vão pegar nunca, ou o senhor acha que não? Espero que não, né? Uma preocupação que eu tenho muito grande é que no Brasil nós vivemos um período de 20 anos de ditadura, então entre 64 e 85, e foi um período em que o brasileiro se acostumou com a ausência de direito. De lá para cá, e principalmente pós-Constituição de 88, o brasileiro passou a se acostumar a ter direitos. Então nós tivemos o Código de Defesa do Consumidor, que eu acho que é um grande marco nos direitos do brasileiro, que o brasileiro passou a falar assim, não, opa, eu sou um sujeito de direitos. Então, quando eu sinto que eu tenho um direito lesado, eu posso pleitear que ele seja cumprido. Em 2003, ainda no esteio do Código de Defesa do Consumidor, foi promulgado o Estatuto do Torcedor, trazendo uma proteção específica para um consumidor específico, que é o consumidor do esporte. E sendo assim, para que essa lei possa pegar, é preciso, primeiro, que o cidadão conheça a lei, saiba da sua existência, e segundo, que ele passe a utilizá-la a seu favor. Então, por que o Código de Defesa do Consumidor hoje é uma realidade? Porque eu me recordo, eu era novo, mas eu me recordo do meu pai colocando o Código de Defesa do Consumidor debaixo do braço e falei assim, opa, eu estou sendo lesado, está aqui, ó, meu direito está aqui. E mostrava o Código de Defesa do Consumidor.
Hoje o nosso torcedor não sabe que ela existe, então às vezes mesmo no meio jurídico... Você acha que o problema hoje se situa muito no campo do conhecimento, do desconhecimento? Primeiro do conhecimento. E segundo, da passividade, da inatividade, do fato do torcedor, mesmo aqueles poucos que conhecem, não utilizarem uma lei que existe a seu favor. Perfeito. Doutor Mauro, eu queria que o senhor, mesclando aí a sua experiência na justiça desportiva e na magistratura, a gente precisava mesmo de ter um estatuto do torcedor para o torcedor, para proteger o torcedor, na avaliação do senhor? Olha que, na verdade, deram o nome de Estatuto do Torcedor a uma lei que disciplina o desporto. Porque todos os direitos consignados nessa lei como sendo direito do torcedor, ele já encontra em outras legislações, ou até mesmo no costume. Você quer ver um exemplo? É direito do torcedor comprar ingresso numerado e ir para o seu lugar numerado. E no cinema você faz isso. Nos teatros você faz isso. Né? Então vários outros dispositivos consignando como direito já existem em outras legislações. Uhum. Mas é importante porque o torcedor hoje, ele sabe que se preocupou com ele. Sabe que há um dispositivo que ele pode levar debaixo do braço, como disse o doutor Gustavo, e exigir que seja cumprido. E agora isso tem que ser fiscalizado, né, doutor Gustavo? Sim. Tem que ser fiscalizado. Porque é um direito do torcedor, por exemplo, encontrar tudo higienizado no estado. Uhum. Banheiros higienizados, a alimentação higienizada. Eu estava olhando o estatuto, o texto do estatuto, a garantia, por exemplo, de lugares numerados nos estádios em que você compra o ingresso, igual você compra no teatro, você entra e o seu lugar lá está reservado. Isso está na lei, né? Exatamente. Mas tem algum estádio no Brasil que cumpre isso? Todos cumprem. Na verdade, a numeração ela é cumprida, porque é por meio dessa numeração que a gente sabe o número de capacidade do estádio. Agora, o Estatuto do Torcedor, ao mesmo tempo que ele obriga a numerar, ele não obriga a se assentar no número. Ele diz que preferencialmente. Então, eu vejo as cadeiras numeradas, mas eu ainda não vejo a pessoa se sentando. Porque uma das determinações do Estatuto do Torcedor é que haja na entrada dos estádios recepcionistas que orientem o torcedor. E mais, entradas específicas, até o que eles estão fazendo no Maracanã. Né? Já tem esse projeto, parece que o Campeonato Carioca, o Maracanã já vai utilizar esse novo esquema, esse novo projeto de entrada específica. Havendo esses orientadores, é possível que o torcedor chegue e seja conduzido pelo orientador até a sua cadeira. Porque na Copa do Mundo vai ter que estar funcionando dessa maneira, né? Sim, sim. O caderno de encargos da FIFA, ele até tem 11 elementos principais. Uma das previsões é essa. E é interessantíssimo que o nosso Estatuto do Torcedor, apesar de termos algumas nuances, ele acaba sendo mais exigente do que o próprio caderno de encargos da FIFA. Porque ele até é subjetivo em alguns pontos. Aí vem o caderno de encargos da FIFA e objetiva. Tem que ter cadeira numerada. Aí vem o caderno de encargos da FIFA e fala assim, tudo bem, é numerada, mas tem que ter uma largura de tantos centímetros, uma altura de tantos centímetros. Ele acaba objetivando. Mas a utilização do Estatuto do Torcedor e do caderno de encargos da FIFA em conjunto, sem a menor sombra de dúvidas, ele vai trazer um legado para o desporto brasileiro de repercussão eterna e inimaginável. Perfeito. Vai ser uma real mudança de paradigma. Doutor Mauro, mas isso vai depender também de vamos dizer, uma mudança cultural do torcedor, na avaliação do senhor? Aí é que está completamente diferente a condução do torcedor partícipe. Até porque tem a diferença hoje, tem o torcedor partícipe e o não partícipe. O torcedor partícipe seria aquele que está no campo de futebol, ou está no campo onde está realizando o evento, né, o que comprou o ingresso. Ele tem o direito, está aqui no artigo 22, inciso 2, ocupar o lugar correspondente ao número constante do ingresso. Mas o torcedor não usa desse direito. Perfeito. E se for usar, ele não encontra quem vai garantir esse direito a ele. Porque chego lá no campo, meu lugar está ocupado. A linha do doutor Gustavo está correta. É preciso conhecer mais o Estatuto. Com certeza. Perfeito. Nós vamos a um rápido intervalo e voltamos em seguida.